Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o Estúdio Vlog vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês, na minha opinião, quais são os pontos positivos e negativos da faculdade EAD. Lembrando que essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu faço a faculdade pela Unopar, tanto esse ano quanto o ano passado eu também fiz pela Unopar. Gostei de alguns aspectos e sem brincadeira nenhuma, tá? Odiei outros, mas vim trazer para vocês aqui a minha opinião. Já para começar aqui nessa conversa, vamos lá para o primeiro ponto positivo, é a flexibilidade no horário. Pessoal, a flexibilidade é maravilhoso. Por quê? Me permite ter a minha própria programação. Facilita muito que eu fizesse ali a minha conciliação entre o trabalho e a minha responsabilidade. Porque quando eu decidi fazer a faculdade de administração, a minha filha estava com 2 anos. E assim, eu estava recém-separada. Eu tinha saído do Rio, tinha me mudado. A minha filha ainda precisava de uns certos cuidados, porque minha filha é cardiopata. Então, estava trabalhando. Eu falei assim, gente, eu preciso conciliar isso tudo. Então, quando o rapaz me falou, não, pode também ter você pode fazer a EAD, eu falei, então é essa mesmo. Assim, foi incrível. Se vocês tiverem um monte de coisa para fazer e não sabe como conciliar com a faculdade, a EAD é uma maravilhosa opção, tá? E quem também, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tenho como ir no polo às vezes, também tem a semipresencial. O segundo ponto é a economia. Vocês podem, tem gente que fala assim, né, pelo menos para mim aqui, e com certeza vai acontecer para vocês. Mas é só, a passagem é barata, não vai fazer muita falta no bolso. Faz sim, pessoal, faz sim. Aqui, eles oferecem o ônibus, né? Mas por que que eu não optei em ir de ônibus e voltar? Porque, primeiro, aqui é o ônibus, né, que todo mundo conhece da prefeitura, ele tem um problema muito sério que depois de certo horário, gente, ele evapora, ele não passa. Acabou, né? E tem a famosa lotada, que é um carro normal que o pessoal faz esses meios de transporte, que também, assim, eu prefiro, de verdade, porque é mais rápido, mas chega um certo horário, eles também param de trabalhar, claro, eles precisam ir para a família deles. Só que a faculdade oferece o transporte também. Só que aonde o ônibus da faculdade passa é muito longe da onde eu moro. Então, para mim poder ir sozinha durante o dia, dá para ir, mas de noite não daria, entendeu? Não daria. Porque minha filha estudava, né? Quando eu comecei a fazer, ela estudava de manhã, então eu precisava resolver as minhas coisas, as minhas pendências, e o curso que eu queria na época só tinha na parte da noite. Então, assim, não tinha como. Eu ia colocar a minha mãe, porque eu já tinha conversado com ela, ela tinha a possibilidade de ficar com a minha filha enquanto eu estudava. Eu ia colocar as duas para poder ir me buscar. O marido da minha mãe também trabalhava, então, assim, às vezes ele chegava cedo, mas às vezes ele chegava à noite. Então, eu preferi, né, estudar em casa e também economizar o meu dinheiro, porque a passagem aqui é muito cara. Não é só aqui, né, mas em qualquer lugar. Então, eu ia economizar o meu dinheiro da passagem e também o do lanche. Então, se vocês estão querendo economia, também vai para a EAD. Outra coisa, pessoal, de economia. Se vocês analisarem, a presencial é um valor. A EAD é outro valor. Eu tive a possibilidade de ter um desconto, né? Eu fiz uma prova, tive desconto, e se eu fizesse a matrícula naquele dia, eu teria mais um pouco de desconto. Então, quem não gosta de desconto, não é verdade? Outro ponto, acesso. Gente, o acesso é maravilhoso pela Unopar. Eu gosto. Por quê? Ele inclui áreas remotas e também faz eu ter acesso a outros cursos gratuitos
que também são de qualidade, tá? Então, só vai acrescentar ainda mais no meu aprendizado. Outra coisa, pessoal, autodisciplina e gestão do meu tempo. Já que eu sou responsável pelo meu próprio ritmo de aprendizado, eu posso ter o controle ali do que eu vou estudar no dia, a quantidade de horas, tudo, né? E se caso, não, eu não entendi essa matéria, mas dá para me estudar um pouquinho mais. Então, assim, estude, né? Eu mesma tenho o meu controle ali de tudo, né? E a quinta e a última coisa que fez assim, eu decidi estudar por EAD, são a variedade de curso. Além dos cursos que a faculdade propõe, né, como medicina, administração, marketing, essas coisas assim, eles ofereceram também para mim na época cursos gratuitos que eu podia fazer sem problema nenhum. E assim, eu decidi fazer, né? Na época eu fiz empreendedorismo. Eu adorei muito. Eu amei, pessoal. Amei mesmo. Foi uma coisa assim, uma experiência que eu ainda não tinha, né, tido, então assim, foi uma matéria que me agregou bastante. E assim, eu não, na época eu não conseguiria, né, pagar o curso, mas foi incrível. E eles ofereceram outros cursos também na época, mas não era do meu interesse, tá? Mas o Nopá, ele te oferecia. Sim, esse ano eles ainda não ofereceram, tá? Então, por isso que eu tô falando assim, eles ofereciam, porque esse ano eles ainda não entraram em contato, não forneceram pra gente outros cursos gratuitos, tá ok? E agora, pessoal, os pontos negativos, né? Porque nem tudo, nem tudo que tem na faculdade são pontos positivos, que, na minha opinião, são maravilhosos, mas também tem os pontos negativos. A primeira é o seguinte: a falta de interação social. Por mais que eu prefira, né, algumas vezes estudar em silêncio, mas a interação ali nos colegas, com os professores, você não tem. Então, se por acaso você tiver uma disciplina que precisa de um debate melhor, você não vai ter, né? É muito limitado o desenvolvimento e as habilidades sociais e profissionais que a gente tem na faculdade. A segunda é a necessidade de autodisciplina. Pessoal, a ausência de um ambiente físico pode sim afetar o aluno, tá? Manter o ritmo ali de estudo e tudo mais pode prejudicar. Porque o que que acontece? A gente não tem mais aquela coisa de escola, né? Que você entra tal hora, sai tal hora, e de uma hora até a outra você tem uma matéria tipo português, e depois você tem um intervalo, você não tem isso. Então, manter o ritmo e a organização, isso pode afetar e muito. Outra coisa, pessoal, as dificuldades da tecnologia. Aqui a gente tem um problema muito sério, que quando você precisa de concentração, acaba a luz, estoura o transformador. Já aconteceu comigo de eu precisar assistir uma aula muito importante e acabou a luz. Quando foi ver, estourou o transformador, eles só vieram consertar depois de não sei quantos dias. Eles demoraram muito, tá, pessoal? Tô falando sério. Não foi muitos dias, mas foi assim no dia seguinte. Então, é um absurdo que eles demoram bastante. Então, isso pode prejudicar também o aluno, tá? Outra coisa, suporte. Olha, às vezes a gente precisa daquela aula prática, né? Com experiência da presencial ali, você tá ali para você pegar mesmo a matéria. E o formato online, ele acaba prejudicando, tá? Para mim, o que mais me afetou nessa questão foi as aulas que eu precisava de um professor ali
na matemática mesmo, porque às vezes a gente faz a conta e erra, pode ser um sinal. E o professor, ele pode te dar ali uma orientação. Então, assim, isso me atrapalhou bastante. Fora o seguinte, a autodisciplina, como eu já tinha conversado com vocês anteriormente, ele prejudica? Prejudica. Mas, pessoal, procrastinar. Isso é muito fácil quando você faz a faculdade EAD. Porque nem todo dia a gente tá afim de estudar. Porque quando a gente está na escola, você sabe que você precisa levantar, você sabe que você precisa fazer isso, você já tem aquele horário certinho, certo? Mesmo que às vezes a gente não está afim de ir. Porém, na faculdade EAD, é muito fácil de procrastinar. Ainda mais, sem brincadeira, é ainda mais. Porque a gente levanta, a gente passa assim, eu vou passar só a vassoura na casa, daqui a pouco eu sento. Mas o telefone tocou. Mas calma aí, estão chamando lá fora. Mas calma aí, não sei quem chamou, entendeu? Minha amiga ligou, tá conversando e tal. Então, isso faz com que procrastinação seja, assim, o pior inimigo para quem faz faculdade EAD, tá? Bom, pessoal, esses foram os meus pontos de vista para a faculdade EAD, meus pontos positivos e negativos. Cada um tem a sua experiência. Se vocês têm uma opinião diferente da minha, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários e vou responder, tá? Dos demais, ativa o sininho, se inscreva no canal aí para os próximos vídeos. Vou continuar aqui a minha leitura, porque eu tenho prova, então eu tive que imprimir, né? Porque é muita coisa. Então, vou continuar aqui com a minha leitura para me poder fazer a prova. Depois eu trago para vocês aqui o feedback de como eu fui, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!